E aí galera, tudo bem? A aula de hoje, figuras de linguagem, um assunto que é fundamental para qualquer vestibular e para qualquer aluno que está em colégio, que está no ensino fundamental ou médio. Então, aula de hoje para você especial, vem comigo e rumo ao Enem! E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de português, estou aqui trabalhando nesse projeto Missão Enem, que é um projeto que eu estou fazendo para ajudar quem está aí sem aula ou está com aula, mas pretende ter aulas extras para poder entender melhor o conteúdo programático que é cobrado na prova do Enem. A aula de hoje é sobre figuras de linguagem, também chamadas figuras de retórica. Quem vai fazer qualquer vestibular, Rio, São Paulo, vai fazer vestibular, tem que saber reconhecer as figuras de linguagem. Bem, eu vou começar um pouco fora do Enem. Essa aula de hoje é só teoria, tá bom? Só teoria. Os exercícios ficarão para a próxima aula. Então, o que nós temos aqui? A aula de hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de figuras de linguagem, vou procurar mostrar a sua classificação e os principais casos que caem em várias provas. E depois, quando eu estiver fazendo questões do Enem, eu mostrarei quais são aquelas que são mais recorrentes para o Enem. Então, comigo, vamos aqui começar com essa questão da conotação. A figura de linguagem é a linguagem conotativa, é a linguagem utilizada fora do seu sentido real. Quando você faz uma figura de linguagem, você usa a função poética da linguagem. Você procura utilizar uma linguagem que, de alguma forma, vai se comunicar, vai, de alguma forma, traduzir uma visão subjetiva de algum fato, de algum sentimento que a pessoa tem em relação a uma pessoa, a um objeto, a um espaço, tudo isso traduzido em música, em poesia, em literatura. Peguei aqui um trecho do Djavan, Amar é um deserto e seus temores. Veja, o poeta, ele pega o verbo amar e ele enxerga a semelhança com o deserto e o medo e os temores que o deserto traz. Essa questão aí, no caso, o amar é um deserto, veja que ele enxerga características comuns, ele aproxima dois elementos que são completamente distintos e enxerga uma característica comum. Só que ele não está dizendo para mim o que há em comum. Isso é uma figura de linguagem, a gente chama isso de metáfora, metáfora predicativa aí no caso. Mas é interessante você perceber que o poeta está deslocando a palavra do seu sentido original e está criando novos valores. Por isso, eu classifico as figuras de linguagem de 4 formas: figuras de palavras, figuras de ideias ou pensamento, figuras de sintaxe ou construção e figuras de som. Para o Enem, a gente vai ficar muito nessa coisa de figuras de palavra e figuras de pensamento. Figuras de sintaxe nem tanto. Pode cair? Pode. Eu tenho que saber, porque eu estou lendo, cai um poema barroco, eu tenho que perceber que eu tenho impérbatos, eu tenho inversões. Se eu caio um poema, de repente, moderno, muitas elipses, pode haver pleonasmos. Então, assim, isso passa pelas figuras de construção. E se eu caio, por exemplo, um poema Cecília Meirelles, ou caio um poema simbolista, eu tenho que saber o que é as figuras de som. Então, veja, depende da prova, depende da situação, e você vai ter que classificar conforme cada situação. E aí, eu começo para o Enem falando justamente de quem? Metáfora. Metáfora, existem vários tipos de metáfora, mas toda metáfora é justamente o quê? É uma comparação subjetiva entre elementos. Eu coloco lado a lado elementos e enxergo entre eles características comuns. Só que eu não digo que é em comum. Por isso que a gente diz que é uma comparação subjetiva, porque a pessoa que faz a metáfora, ela não deixa claro qual é o elemento comum. Por isso que o tempo é rei. O que existe entre o tempo e o rei? O que há em comum? O que o poeta quer dizer com isso? A vida candeia sem azeite. Olha só, aqui eu fiz uma elipse, né? Eu tirei ali, eu botei uma vírgula ao invés do verbo é. Eu poderia dizer, vida é candeia sem azeite. Veja bem, eu estou fazendo uma aproximação entre dois, a vida e a candeia, e eu não estou aí, no caso, dizendo que é essa candeia sem azeite. Candeia é como se fosse uma luminária, né?
fogo do amor, quer dizer, o fogo do amor, eu estou querendo dizer que o amor é fogo. Veja, existem metáforas que são feitas usando a preposição de. Então, o fogo do amor, eu estou olhando para o amor e estou dizendo que esse amor é fogo. Ele tem essa ideia do fogo, a imagem do fogo. Música vermelha, isso aqui é uma sinestesia, né? Você está ouvindo o som e está dando uma cor a algo que é som. E a cor é algo visual. Então você está aqui, na verdade, colocando para mim que você está fazendo uma metáfora, que é uma metáfora que explora os sentidos. Existe uma figura de linguagem específica para isso, chamada sinestesia. Mas aqui eu posso dizer que eu tenho, no caso, eu enxergo, eu consigo associar, fazer uma associação, uma aproximação entre o som que ouço da música com a cor vermelha. Assim como eu posso dizer que joia, que é uma metáfora aqui maximalista, né? Que joia, para falar que a mulher é muito bonita. Então, veja bem, existem vários tipos de metáfora. Não existe só aquela que o tempo é rei. Então fique esperto com isso aí, porque você vai fazer um vestibular fora do Enem, você vai encontrar esses outros tipos de metáfora. Agora, símile ou comparação subjetiva. Normalmente você reconhece porque ele usa elementos, conjunções ou palavras que estabelecem a comparação. Amor queima tal qual o fogo, ou ele queima como o fogo, assim como o fogo. Veja bem, eu estou dizendo que o amor e fogo têm em comum a ideia do queimar, a queima que promove, aquele calor que você sente ali queimando dentro de você. Então ali, observe, eu estou aqui fazendo aquilo que eu chamo de símile ou comparação subjetiva. É a mesma coisa. Usou como? Ah, ela é bela como a flor. Então, ela e a flor têm em comum a beleza. Então, o como foi usado e aí eu sei que é comparação. A catacrese é o que a gente chama de metáfora clichê, né? Em algum momento alguém achava que aquele túnel ali, a entrada dele era uma boca, lembrava uma boca aberta. Por isso que tem algumas intervenções na cidade que você vê as pessoas fazendo um desenho, alguém com uma boca aberta e essa boca, na verdade, é o túnel. Então, veja bem, algum dia teve essa ideia e de tanto se falar virou uma coisa clichê. Assim como cabeça de milho, estações do ano, raízes do ano, você falar sobre a questão da batata da perna, você falar sobre o leito do rio, a questão do embarque do metrô, o desembarque do metrô. Isso daí, ó, são metáforas que de tanto serem usadas viraram clichê. E quando isso acontece, a gente chama de catacrese. Como não tem um nome específico ou não tem um nome próprio, acaba se usando a catacrese, que também está no conjunto de palavras aí que são usadas normalmente para estabelecer uma comparação subjetiva. Metonímia. Bem, a metonímia, a que mais cai no vestibular é a partícula todo. Então, assim, mãos disputavam o alimento. Quer dizer, eu quero falar de pessoas, mas eu uso mãos para falar de pessoas. Então, eu tenho aquilo que eu chamo de metonímia. Antigamente, a gente chamava de sinédoque, mas hoje chama-se de metonímia. Existe metonímia quando eu faço associações, eu faço uma relação de uma palavra com a outra que tem uma relação direta, conceitual, material, mas que tem uma relação com a outra. Então, por exemplo, comprou uma Havana na loja. Ele comprou, na verdade, um charuto cuja origem é a Havana. Então, eu estou usando a origem do produto para substituir o produto. Então, quando eu falo preciso ganhar umas pratas, pratas aí é o dinheiro, quer dizer, o dinheiro ele utiliza a matéria prata. Então, eu estou usando a matéria para substituir aquilo que seria o objeto em si. Ganhar o pão de cada dia. O pão eu compro com o salário que eu ganho. Então eu estou usando a consequência, que é o pão, para aquilo que vai ser a causa, o salário. Então aí quer dizer, eu preciso do salário para quê? Para poder comprar o pão. Então eu tenho essa relação aqui, eu estou substituindo uma palavra por outra. Leiamos Machado de Assis. Eu estou usando Machado para dizer que nós precisamos ler os livros de Machado de Assis. Bebemos várias tubaínas. Tubaína é a matéria-prima do refrigerante. Então, na verdade, a gente não bebeu a tubaína, a gente bebeu o refrigerante, que é uma tubaína.
Então aqui, olha só, a metonímia tem essa substituição. Então, lembrando, metáfora é sempre uma comparação. Metonímia é sempre uma substituição. Lembre-se disso, por favor. Quando eu falo antítese e paradoxo, é um caso clássico que muito aluno fica, caramba, o que é uma antítese, o que é um paradoxo? Cara, se eu tenho Vasco e Flamengo jogando, eu tenho uma antítese, porque o Vasco se opõe a Flamengo. Eu consigo reconhecer quem é o Vasco e consigo reconhecer quem é o Flamengo. Então, eu tenho uma antítese. Então, você falar para mim que Vasco ganhou o Flamengo ou Vasco briga com o Flamengo, você está justamente fazendo uma oposição entre dois valores que são diferentes. Aqui, eu botei a tristeza e a alegria fazem parte da vida. Então, tem momentos que você vai estar alegre, há momentos que você está triste. Tristeza e alegria, eu consigo diferenciar o que é a alegria da tristeza? Eu sei o que é alegria, eu sei o que é tristeza? Eu consigo reconhecer a diferença, que elas são coisas diferentes? Então eu tenho antítese. Vivemos num paraíso ou no inferno? Veja bem, eu sei o que é paraíso, mas também eu sei o que é inferno. Então, se eu sei o que é paraíso e eu sei o que é inferno, então eu estou fazendo uma oposição, uma antítese. Agora, o paradoxo é uma fusão. Eu quero pegar o Vasco e Flamengo e fazer uma coisa só. É possível fazer o Vasco e Flamengo? Não. É possível pegar o paraíso e o inferno e fazer uma coisa só? Teoricamente não. Logicamente não. Por isso que o paradoxo ele é ilógico, ele é contraditório, porque eu estou juntando ideias opostas, sendo a sua liberdade a sua prisão. Nesse poema aí, o nosso amigo Vinícius de Moraes está dizendo que a liberdade dele é a prisão. Como ser livre se eu estou preso? É um contentamento descontente. Como eu estou contente estando descontente? Ou eu estou contente ou estou descontente. As duas coisas ao mesmo tempo? Não. Então, o que a gente tem? O paradoxo é juntar ideias opostas, é fundir ideias opostas e enxergar e construir algo que se torna contraditório. Isso é paradoxal. E aí, eu avanço para a ironia, hipérbole e eufemismo, que são figuras de ideia, assim como paradoxo e antítese são figuras de ideias, aqui essas três também. Quando se faz uma ironia, você afirma algo contrário do que pensa. Eu uso sempre aquela frase do Machado, Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Quer dizer, a mulher amava o cara? Não, ele está sendo irônico, a mulher só amou o cara enquanto ele teve dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. E aí eu botei aqui, sensível a Dona Laura na arte de castigar as crianças. Se ela castiga as crianças, ela é uma pessoa sensível? Não, eu estou sendo irônico. Então a ironia, eu estou afirmando algo, mas eu penso o oposto do que eu estou querendo falar. Já a hipérbole é a ideia exagerada, Há séculos que estou esperando esse fato. Há milênios que não acontece isso. Comi um monte de bombom. Pessoal, você exagera, você torna aquela coisa hiperbólica. Estou morrendo de fome. Você não está morrendo. Então, essa hipérbole é a ideia do exagero. Se a hipérbole exagera, o eufemismo suaviza uma ideia negativa. Normalmente, essa ideia negativa é ligada à morte. E como é uma ideia ligada à morte, você normalmente, por exemplo, Machado de Assis escreve um dos eufemismos mais belos, Os amigos que tenho são de data recente. Os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Olha só que coisa, o cara foi estudar a geologia dos Campos Santos. Que maravilha, hein? E aí que está a grande questão. Como ele foi estudar a geologia dos Campos Santos, ele está construindo para mim uma imagem de que os caras estão mortos. Eu usei a geologia dos Campos Santos para dizer que eles estão lá no cemitério. Então, a floresta da gente esquecida. Qual é a floresta da gente esquecida? É o cemitério. Então, em vez de falar cemitério, eu falo a floresta da gente esquecida. Pronto. Outra aí, ele tem inteligência limitada. Você não quer chamar a pessoa de burra, então você fala que ela tem uma inteligência limitada. Isso é um eufemismo, porque você está suavizando uma ideia que é negativa. Agora, eu tenho não só figuras que são de pensamento, tem figuras que são aí de frases, de sintaxe, de construção. Quais são as figuras que você mais encontra aí e você corre o risco de ver?
Primeiro, elipse. Elipse é você omitir uma palavra que todo mundo sabe que você omitiu. Então, quando você diz vida, candeia sem azeite, eu posso dizer que vida é candeia. Quer dizer, eu omiti, botei a vírgula para poder omitir o é. Aqui eu botei no quarto um garoto a brincar. Eu botei a vírgula para omitir a palavra havia. No garoto havia um garoto. No quarto havia um garoto a brincar. Então, sempre que você omite uma palavra que é facilmente identificada no contexto, você estuda, por exemplo, tipos de sujeito, você chama de sujeito oculto. Quem é um sujeito oculto? Você vai dizer para mim assim, somos perfeitos. Quem é perfeito aí? Nós. Eu não usei a palavra nós, mas em algum momento você deixou de saber que quem era o sujeito da oração era nós? Não, porque o verbo identifica. Então você consegue matar a parada aqui, consegue matar a charada. Então, toda vez que é uma elipse, é omissão de palavra que facilmente você reconhece que palavra está omissa. Quando você faz uma anáfora, a anáfora é a repetição de um vocábulo, a repetição de uma palavra, sempre no início da estrutura de uma frase. Então, eu sempre canto a música da Adriana Calcanhoto. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados. Essa repetição do cariocas, cariocas, cariocas faz com que seja uma anáfora. Aqui está, tudo era mistério, tudo era solidão, tudo era sonho. Então a repetição de tudo, 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 tudo caracteriza a anáfora. Já o pleonasmo, o que a gente tem a pleonasmo? O pleonasmo é a repetição de um termo oracional ou vocábulo em uma oração. Normalmente isso acontece em poesia, em literatura. No texto que você faz na redação, você não faz esse tipo de pleonasmo porque será considerado como erro de coesão. Então aqui, ó, vi claramente visto o lume vivo. Quer dizer, se eu vi, é porque está visto. O lume, no caso aí, vivo. As garotas vejo-as sempre. Quer dizer, as garotas, vejo elas. O as aí está repetindo garotas. Então caracteriza um pleonasmo. Então o que acontece? Essas figuras de linguagem aí, pessoal, são as figuras de linguagem que vocês mais vão utilizar em provas, nos concursos, no dia a dia. Então vale a pena você estudar mais. Quem quiser saber um pouco mais pode entrar no canal do Monteiro, que está aí, né? Canal do Monteiro no YouTube. Pode entrar lá e assistir aulas. Nós temos aulas de figuras de linguagem. Você pode assistir às aulas e pode tirar dúvidas e pode aí mandar sua pergunta para mim que eu respondo. E espero que você tenha gostado da aula. Bota aí um joinha, indique para o seu amigo. Cara, a gente está fazendo um projeto, é um projeto aí que vai até janeiro. Então, eu espero contar contigo para poder te ajudar a passar no Enem. Tá bom? Beijo no coração, até a próxima. E lembrando que você não está sozinho, porque juntos somos muito mais fortes. Até a próxima.